Fala galerinha, tudo bem? Dando continuidade ao conteúdo, hoje estaremos tratando sobre a estrutura interna do planeta Terra. Quando iniciamos o conteúdo de ecologia, abordamos o tema biosfera e vimos que a biosfera ela era formada pela atmosfera, hidrosfera e litosfera. Aí a gente foi definir que litosfera é a parte rochosa, a parte sólida do planeta. Então a gente vai abordar essa estrutura interna, da qual a litosfera também faz parte. Então abordaremos todos os componentes, todos os compartimentos internos do planeta Terra. Vai ser uma aula bem tranquila, uma aula bem simples de ser trabalhada, porque o conteúdo é bem tranquilo, é bem simples também. Tá ok? Então vamos lá. Crosta terrestre. A primeira porção, a primeira camada do planeta Terra é a crosta terrestre. Ela vai ser a parte mais externa, ela vai envolver todo o planeta. Ela vai ser uma camada rica em rochas, como silício, magnésio e alumínio. Essa crosta terrestre ela vai ser dividida em dois grandes conjuntos. Temos a crosta oceânica, que está abaixo da linha d'água, e temos a crosta continental, que está acima dos continentes, que está nos continentes, né, na verdade. Sendo assim, a profundidade, o tamanho dessa crosta terrestre, ela vai variar. Se for a crosta continental, essa crosta tende a ter um tamanho maior. E se for na crosta oceânica, essa crosta tende a ter um tamanho menor, tá? Ela tem sempre um limite inferior. Então temos aqui um limite inferior na foto. Aí o que acontece? Nos oceanos, como tem toda a profundidade do oceano já pegando o espaço que seria ocupado por rochas, eu acabo tendo um limite, uma profundidade menor no oceano. Enquanto nos continentes, como eu não tenho água ocupando esse espaço, basicamente é só rocha, então tem uma profundidade muito grande, desde da cadeia de montanhas mais altas até o limite inferior, eu tenho uma profundidade muito maior do que se eu estou aqui no oceano, tá? Que eu tenho toda essa parte mais acima ocupada por água, e do piso oceânico para baixo, então, seria a crosta oceânica. Por isso, então, que ela tende a ser menor do que a crosta continental. Tudo bem? Então, essa camada vai variar de 0 a 40 quilômetros. Tá? Então, vai variar conforme o local, conforme o continente, conforme o oceano. A crosta ela é formada por grandes porções sólidas, denominadas placas tectônicas, que se movem lentamente sobre o manto terrestre. Então, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre essas placas tectônicas, sobre o processo de deriva continental, sobre então os movimentos que essas placas tectônicas realizam, tá? Mas então a gente tem que ter em mente que essas placas tectônicas elas fazem parte da crosta terrestre, são porções da crosta terrestre, tá? E os continentes estão assentados sobre essas grandes placas tectônicas, tudo bem? Então, a crosta terrestre é a camada mais externa do planeta. Ela vai variar de profundidade conforme a localização, se está no oceano ou se está no continente. A crosta oceânica tende a ser menor do que a crosta continental. Tudo bem? O manto é a segunda camada do planeta. Vai ser uma camada mais extensa, ela é muito longa e ela vai ser dividida em dois grandes grupos. Temos o manto superior e o manto inferior, tá? Quanto à composição do manto, ele vai ser formado por silício e magnésio em grande quantidade. O manto superior ele é sólido, enquanto o manto inferior ele é líquido. A temperatura é tão elevada que derrete as rochas presentes nesse local, tá? Então acaba tornando esse meio viscoso, tá? Então é o que a gente chama de magma, tudo bem? O conjunto formado por manto superior e crosta terrestre é o que a gente chama de litosfera, tá? Então a litosfera vai ser formada pelo manto superior e crosta terrestre. Lembra quando falamos na biosfera
que a biosfera ela era formada pela atmosfera, hidrosfera e litosfera. Litosfera, estamos falando então de crosta terrestre e manto superior, que são as partes sólidas do planeta, tá? Enquanto manto inferior já é uma parte líquida. Entre a crosta e o manto existe uma descontinuidade, tá? Também vai existir uma descontinuidade entre o manto e o núcleo. Tudo bem? As rochas da litosfera são divididas em rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. Rochas magmáticas são as rochas que são formadas a partir de movimentos do processo de vulcanismo, tá? Vai ter um resfriamento rápido ou lento, então ela vai variar conforme o seu processo de resfriamento, que veremos mais à frente depois quando falaremos sobre tipos de rochas. Temos as rochas sedimentares, que são formadas pelo acúmulo de sedimentos, e temos as rochas metamórficas, que são formadas pela transformação desses dois tipos anteriores, das rochas magmáticas e sedimentares. A gente vai abordar isso mais profundamente depois. Tá? Então, o manto é a segunda camada interna do planeta, vai ser a camada mais extensa, vai ser dividida em dois. Manto superior, que é sólido e juntamente com a crosta forma a litosfera, e temos também o manto inferior, que já é líquido devido à alta temperatura presente nesse local. Tudo bem? O núcleo é a camada mais interna do planeta. Assim como o manto, ele também vai ser dividido em dois, tá? É o núcleo externo e o núcleo interno. Tudo bem? Ele vai ser formado principalmente por níquel e ferro, tá? Então são os dois metais em maior presença, em grande abundância no núcleo, que é o níquel e ferro. O núcleo interno ele é sólido, enquanto o núcleo externo ele vai ser líquido. Ele acaba sendo sólido, mesmo tendo uma temperatura muito elevada, mas a pressão é tão grande sobre nesse local que acaba solidificando novamente os componentes do núcleo. A temperatura é muito elevada nesse local, nesse núcleo. Os cientistas acham que chega até a temperatura da superfície do Sol. Então, é uma temperatura muito, muito alta. Tudo bem? Então, o núcleo é a camada mais interna do planeta, sendo dividido em dois, que é, no caso, o núcleo externo, que é líquido, e o núcleo interno, que vai ser sólido. Eles serão formados principalmente por ferro e níquel. Tudo bem? Temos aqui o processo de deriva continental, que falamos anteriormente na crosta terrestre. No passado havia somente um continente, a teoria da deriva continental diz basicamente isso. Existia somente um continente que chamamos de Pangeia, que é toda a Terra. Então temos aqui toda a Terra, todos os continentes unidos. Com o passar do tempo, lembra que a gente falou que os continentes estão assentados nas placas tectônicas? Essas placas tectônicas, a Terra move, o manto move, então tudo acaba se movendo. Essas placas então acabam também se movendo. E o movimento dessas placas promoveu a separação desses continentes. Primeiro veio a Laurásia, depois veio a Gondwana. E à medida que o tempo foi passando, essas placas continentais, essas placas tectônicas foram se separando ou então também juntando continentes. Temos o exemplo aqui da Índia, que acabou se juntando com a Ásia, o continente asiático, a Índia fazendo parte desse continente porque as placas acabaram se unindo. Tá? Então essas placas se movimentaram, ocorreu um movimento, seja de separação ou de união. Tudo bem? Formando então o planeta que a gente conhece hoje. Tá? Então isso é deriva continental. É a separação de um continente único, que era a Pangeia, separando em fragmentos menores. Primeiro Laurásia, depois Gondwana, formando o continente que conhecemos hoje. Ocorreu o processo de separação das placas, mas também ocorreu a união de algumas outras. Temos aqui no caso a América do Sul, que se uniu com a América Central e do Norte. Temos a Índia, que acabou se unindo com a continente asiático. Tá ok? E para terminar a aula, vamos falar sobre os tipos de movimentos dessas placas tectônicas. Podem ser 3 tipos básicos de movimentos. Temos o movimento de convergência, afastamento e deslizamento.
tá? O nome já vai falar basicamente como que ele vai funcionar. Os movimentos de convergência, o que é convergir? É encontrar, é ir de encontro. Então, o movimento de convergência vai ocorrer quando duas placas se encontram. E nesse movimento de encontro, uma placa acaba indo sobre a outra, ficando sobre a outra. Então a placa que for mais leve, que tem a borda mais leve ou mais fina, acaba subindo. E a placa que é mais pesada acaba descendo. Esse movimento de convergência e de colisão é responsável pela formação das grandes cordilheiras. Tá? Temos um exemplo, a Cordilheira do Himalaia, que eu falei aqui mais cedo, que a Índia, a placa da Índia, ela está indo de encontro ao continente asiático. Esse ir de encontro ao continente asiático acabou formando uma grande cordilheira, que é a do Himalaia. E essa cordilheira do Himalaia, o Monte Everest, que é o maior monte do mundo, ele ainda cresce. Então, todo ano que passa, ele vai crescendo pouquinho a pouquinho. Por quê? Porque essa placa da Índia, ela sempre está subindo. É porque, devido ao movimento das placas tectônicas, no caso do movimento de colisão, essa placa, por ser mais leve do que a placa do continente asiático, a placa eurasiana, por ela ser mais leve, então ela acaba sempre subindo. Então, o Monte Everest cresce a cada ano. Temos aqui também movimento de afastamento. O que é afastar? É separar. Então vai ocorrer um distanciamento entre essas placas. É o que ocorreu de maneira geral na separação da Pangeia. Ocorreu o afastamento dessas placas. Quando ocorre o afastamento dessas placas, geralmente vai ser preenchido por um material líquido. No caso, a rocha derretida. Então, nessas regiões de afastamento das placas tectônicas, geralmente vai ocorrer a presença de um vulcão, tá? Seja um vulcão ativo ou não. Então, a gente pode conferir aqui no mapa. Temos aqui na placa africana e na placa sul-americana, temos aqui vulcões, a presença de vulcões. Ocorre a separação dessas placas, o afastamento dessas placas, e acaba sendo preenchido por um material líquido, no caso, o vulcão. Temos aqui a placa do Pacífico, aqui no norte, aqui, muitos vulcões ativos. Então tem, geralmente, no local de placa que apresenta esse movimento de afastamento, vai existir a presença de um vulcão, seja um vulcão ativo ou não. E o último movimento é o movimento de deslizamento, que acaba sendo um movimento muito comum. É responsável, de certa forma, pelos abalos sísmicos, no caso, o terremoto. É quando uma placa desliza sobre a outra. É um deslizamento lateral. Tá? Então, uma grande energia é liberada para que uma placa, algo extremamente pesado, se movimente e venha a deslizar lateralmente com a outra placa. Tá? Imagina a mão de vocês, quando vocês movimentam a mão, esses calombinhos dos ossos, digamos assim, eles não causam um certo atrito. Esse atrito, então, ocorre quando essas grandes placas deslizam uma pela outra e acaba liberando, então, uma grande energia, que são os terremotos. Tá? Existem terremotos muito fracos, mas também existem terremotos muito fortes. A gente pode perceber aqui no Brasil, o Brasil está no meio de uma placa, no meio da placa sul-americana. Temos aqui toda a placa sul-americana, o Brasil está aqui no meio. Geralmente a gente fala que no Brasil não tem terremoto. Isso é um erro, no Brasil tem terremoto, tá? Só que são terremotos mais fracos. Diferente do terremoto que acontece no Chile, no Japão, que são terremotos muito mais fortes. Tudo bem? Então, galerinha, essa foi a aula. Eu espero que tenham entendido. Qualquer coisa, sinaliza para mim que eu respondo para vocês. Tá ok? Tchau, tchau. Abraço.